E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje, dessa vez, eu vim exercitar a minha nostalgia e criatividade jogando esse clássico Yu Yu Hakusho. E também sugeri um exercício de mental que seria uma fanfic que eu estava escrevendo uns anos atrás. Eu comecei a escrever uma fanfic de Yu Yu Hakusho e para ajudar a dar o clima, eu decidi jogar um joguinho. Jogar um joguinho de Yu Yu Hakusho, joguinho bom, que faz bem para todo mundo, faz bem para crescer o pinto e tal. Yu Yu Hakusho é uma série muito boa, mas infelizmente uma coisa que todos os fãs concordam é que o final foi muito corrido, né? Foi muito corrido. Eles até, tanto é que tu olha no mangá, tem parte lá que o Togashi não desenha cenário, tem parte lá que é só um balão e o Togashi falando, enfim, aquela coisa. O Hakusho sofreu muito na mão do editor. O editor chegou lá, essa é boa, tá? Mas coloca mais porradaria, tá muito filosófico. Aquela parte que o Yusuke ainda é o fantasma, né? E aí o que acontece? Tá, beleza, um mangá que poderia ter sido mais profundo, em alguns casos, sabe? Tipo do Yusuke ajudando outras almas como ele a partir, virou um dos melhores shonen de porradaria da história da humanidade. E isso, não que seja ruim, sabe? E o Hakusho tem essa identidade, até hoje é uma das poucas coisas que sobreviveu à lacração. Tanto é que até a série da Netflix não tem isso, não tem isso. Nada contra os lacradores, mas façam seus personagens gays fazerem o sucesso dele. Façam. Você não precisa de migalha de eu vou fazer o Robocop gay. Mas se eu tenho um Robocop, eu vou fazer a versão gay dele. Ok. E qual é o diferencial do Robocop gay? O que melhora o fato do Robocop enfiar a arma na bunda dele ou coisa parecida? Sabe? Isso daí que não tem essa preocupação, essa falta de preocupação que ajuda a desconstruir um personagem e que atrai a raiva do público. Porque a gente tá pelo personagem tal, a gente paga pelo personagem tal, aí recebe Y. Mas esse é um outro assunto, vamos falar de Hakusho. Então, uma fanfic. Como vamos fazer essa fanfic aqui? Eu vou resumir as minhas ideias e a gente vai debater no chat. E eu espero que saia uma coisa boa. Porque, motivo número 1, a série acabou e ela tem tanto potencial desperdiçada. E aquela coisa, né? O Togashi, o criador da série, ele tem o costume de deixar alguns personagens para trás nos trabalhos dele e depois lá na frente ele retoma, coisa que já aconteceu antes. Olha aí, Hunter vs Hunter. E não espere uma sequência de Hakusho, também porque a saúde do Togashi está aquela merda. Tanto é que agora que ele está finalmente conseguindo se sentar, graças a Deus, coisa que o bichinho estava achando que ia morrer e não ia. Aí, porque o Togashi é aquela vibe, né? Eu não vou fazer. Ele, aliás, até uma parada que. Um resquício de Yu Hakusho, o editor, com o que aconteceu com o editor dele, que acelerou tudo, apressou. Não se apressa a arte acontece. E o Togashi, ele não estava na vibe de escrever Hunter vs Hunter. Por isso que ele tem esses hiatos. Quando ele está na vibe de escrever Hunter vs Hunter, quando vem, a gente vê desenhos fodas, histórias fodas, sabe? Quando tomar uma água aqui, quando o editor interferiu, acabou sendo a última temporada de Yu Hakusho com várias lacunas, vários buracos. Enfim, eu acho que ela é uma boa temporada fechada. Ela tem um bom fechamento, mas ela poderia ter sido melhor se deixasse o cara trabalhar, né? Que nem como foi o Akira Toriyama na saga Buu.
O Akira Toriyama literalmente falou: eu vou fazer a saga Buu, por mim acabava no céu, mas vocês querem que eu faça a saga Buu? Beleza, mas eu vou fazer do meu jeito, tá? Não quero, foda-se vocês. Ele falou isso e deu no que deu. A saga Buu é memorável até hoje. Eu tô apanhando bonito. Então não liguem muito para as lutas, eu não jogo há um bom tempo. Sou um gamer em reabilitação de depressão. Droga. Sou um gamer em reabilitação de depressão, oficialmente. Vou apanhar aqui nem na série. Então, o que acontece? Tá, vamos falar de Hakusho, uma possível sequência. E, seguindo o exemplo do Togashi, se eu fosse fazer uma sequência, eu faria com o Kuwabara. Por que o Kuwabara? É porque ele foi justamente deixado de lado na última temporada. E isso, infelizmente, é uma coisa que desfocou a equipe. Droga, perdi. O Yusuke, o Riei e o Kurama evoluíram suas habilidades. Papapá e tal. E aí o que aconteceu? O Kuwabara ficou na terra. Mas vocês acham que o Kuwabara ficou parado? Só estudando? Eu quero explorar a série nesse ponto. O que teria acontecido com o Kuwabara naquele período de tempo? Tá bom, vamos lembrar. O Yusuke, cada um dos membros da turma foi invocado por um rei do mundo das trevas. Assim, Yusuke, Rei e Kurama foram e deixaram o Kuwabara aqui, segurando as tretas. Então a Terra só tinha o quê? A equipe do Okoema, o Reema, que não é muito forte, não para os padrões normais, vamos dizer assim, e o Kuwabara. Porque vamos ser sinceros, pro nível, a gente viu isso daí, o nível dos participantes da Mestra Genkai era um nível bem baixo. Que enfrentou o Lando era um nível extremamente baixo. Isso mostra que a raça humana não é uma raça muito poderosa, ou pelo menos não desenvolvida. Claro, há exceções e possibilidade de evolução, como foi o caso do Sensui. Só que o Sensui, depois que ele sumiu, ele ficou anos, ele mesmo falou, eu fiquei anos e anos treinando direto. Tanto é que o corpo dele estava todo cheio de cicatrizes. Ele aproveitou o pouco tempo de vida dele só para treinar. E ele chegou num nível de poder absurdo. Nível absurdo para o ser humano. E o Kuwabara, ele deu um belo salto, porque ele já estava no nível mais ou menos do que a Genkai era, que tornou a Genkai famosa. Então, para um ser humano, o Kuwabara é o Kuririn. Pode não ser o top da série, mas o Kuwabara, inegavelmente, ele ficou no nível bem acima. Ele não tem os truques da Mestre Genkai, nem a experiência de batalha, do que os anos de vida, ou o domínio de energia espiritual, mas ele, por não ser para padrões humanos, ele é um cara bem forte. E a gente começa exatamente uma semana depois dos três irem pro Makai. Ficou, depois daquela reunião, todo mundo se desfez, dissipou. Aí o Kuwabara foi chamado pela mestra. Ele sobe a escada, aquela cena patética, né, que todo mundo passa numa vez na vida, aquela canseira, aquela cena de subir 1000 lances de escadas, com limo até, que a escada da Genkai é uma escada feita de pedra. Ai, desculpa, tô na merda aqui. Isso aqui tá gravando sim. Graças a Deus. Eu achei que tinha feito merda. Eu vou apanhar tanto desse moleque. Tô até vendo. Ó, o padrão dele é muito escroto. Aí o que acontece? O Kuwabara chega, alguma coisa chama a atenção dele, claro, que é o Kina varrendo, sendo prestativo, gentil.
Ela vai lá, dá um sorriso para ele, eles começam a jogar a conversa fora. Ela fala sobre a novela que ela tem acompanhando, que é a Yukina. Desde que ela foi para o mundo dos humanos, ela começou a viver uma vida normal, costumes normais, costumes genuinamente normais, né? Longe do país do gelo. Ela estava vivendo como uma garota do interior, normal, tá? Ela é a velha lá. Ele, Kazuma chega, começa a passar o charme dele, ela não entende, que ela ainda está aprendendo as regras do jogo e tal. Aí o que acontece? A velha fala: ei, vai me deixar esperando aqui? E se eu posso morrer amanhã? O cara todo sem jeito vai lá, a mestra Genkai e tal, pede desculpas. Aí o Kina diz que vai preparar um chá. Aí os dois vão lá pro templo. Eu vou me justificar aqui que eu tô apanhando pra cacete. É porque é muito difícil você jogar e expor ideias ao mesmo tempo sob pressão. Então a minha tentativa de uma fanfic vai sair bem sincera, porque olha, eu tô apanhando, lidando com Shura aqui, tentando vencer e ao mesmo tempo explicando a história. Vou tentar não me distrair, mas eu vou focar mais na história e menos na luta. Então se prepare para ver uma luta ridícula. Aí acontece, Yukina sai, vai pegar um chá e eles ficam lá na sala. Aí o Quabra pergunta: e aí, você teve alguma novidade sobre a galera? Aí a mestra: já faz um mês, né? Mas até agora nada. Koema simplesmente também não deu notícias. E o mundo espiritual está agitado. Aí ele fecha a mão, se sentindo impotente, se sentindo fraco, porque foi deixado para trás, porque foi incapaz. Quabra sentiu uma culpa por não ter conseguido impedir o amigo dele de fazer coisas que não ter podido impedir ele, sabe? De ter convencido ele a ficar. Aí a mestra chega segurando a mão dele, que estava cerrada assim, apertando. Ele diz: calma, eu vim conversar com você sobre... já vou apanhar de novo, Shura. Eu vim conversar com você sobre nossa situação, em especial no nosso mundo. Aí a mestra Genkai explica que o problema é que ela está ficando velha e que a arte do Leikor Hadoken é basicamente uma das maiores, se não a maior arte de combate espiritual que o reino humano possui. E que agora o discípulo, oficialmente o sucessor da doutrina, está com a bola de energia que foi passada por gerações e gerações no mundo dos yokais. Ou seja, a Terra está desprotegida. Está sem uma defesa que, por padrão, ela tinha antes e agora não possui mais. E aí isso em o quê? 1000 anos? É a primeira vez que esse tipo de situação anormal acontece. E que as outras doutrinas, as outras artes dos outros participantes que foram lá tentar a sorte, talvez não fosse suficiente caso surgisse um novo Sensui, ou pior, algum monstro da guerra lá dos três reinos, dos três yokais, estourasse e fosse invadir a Terra, poderia ter consequências maiores. Aí entra o Koema, chega o Koema e diz: olá, Kazuma. A mestre e eu pensamos numa contingência. Isso foi antes do Kurama agir. Antes do Kurama
montar a equipe dele pro Yomi, para impressionar o Yomi. A mestra estava pensando ainda sobre voltar a treinar alguém. E o Coabra entrou no barco. Mas ela tinha o sucessor dela. Mas a mestra Genkai, ela é caprichosa. Ela é uma personagem caprichosa. Tanto é que ela sacaneou o Yusuke no teste dele de repassar a bola energética. Ela mesmo disse que ela não ia passar a técnica dela para alguém que iria matar o próprio mestre. Ou seja, se o Lando tivesse ganhado a técnica e o Lando não fosse coisa digna, ela claramente não iria. Ela claramente iria ou matar ele ou ir procurar um novo discípulo. Claramente, aquilo foi um teste. Se o Yusuke tivesse matado ela e sucumbido à sede de poder, eu tenho certeza que ele ia pro Vasco na mesma hora. Enfim, voltando. O Koema chega lá e explica a situação. Que o mundo espiritual está agitado, que eles estão mais tranquilos, só que o pai dele está procurando outras opções. Ele voltou a falar com a Kuroko Sanada, que ela se negou a sair da aposentadoria dela. E o Coabra estava lá, estudando e tal. E que agora eles tinham os recursos que eles não tinham antes. Aí o Coabra pergunta: que recursos? Aí a mestra Genkai puxa assim, do ladinho dela, um livro antigo, páginas pergaminho. Sabe, aqueles livros com capa tipo um álbum japonês antigo, as páginas tudo amarelada. Aí ela explica sobre a doutrina Leiko Hadouken. O que isso tem a ver? As origens da doutrina. O que exatamente? O ponto é, ela explica que o Koema está intrinsecamente ligado às origens do estilo. Como assim? Ela conta que há muito tempo, muito tempo, anos, séculos atrás, abriu naturalmente uma pequena túnel e estava passando monstros de categoria C e D. Monstros ridículos, bestas, criaturas que passariam, naturalmente iriam passar de qualquer jeito. Aí o que acontece? O Koema ainda não tinha agentes no mundo. Ele só contava com a equipe especial, batalhão especial de defesa. E aí o Koema veio para o mundo para fechar o buraco. Ele foi informado. Ele chegou numa vila de sacerdotes, monges sacerdotes, mais exatamente. Só que esses monges tinham uma peculiaridade. Eles eram versados em energia espiritual, basicamente. Só que eles não usavam energia espiritual para combater, e sim para curar. Eles tinham, assim como um camelo que guarda água, eles tinham o costume de guardar uma reserva, vamos dizer assim, de energia chakra, basicamente uma bola de chakra dentro do corpo que era usada para curar. Eles eram famosos por não sofrerem danos. Quando eles sofriam danos, eles se regeneravam. Então era como eles usavam energia espiritual para se defenderem. E esse buraco apareceu e estava matando animais na floresta, estava tendo alguns ataques de yokais. Essas pessoas conseguiam ver, tinham contato com a natureza, e as pessoas conseguiam ver os yokais. Aí o Koema chegou nessa vila, foi para fechar. Ele chegou, se apresentou, disse que poderia resolver o problema. O dono da vila, incrédulo, não conhecia o Koema, não tinha relações com ele, permitiu e mostrou que lá no final de uma colina era o coração negro da floresta. Costumava vir de lá os monstros.
E ele pediu que um acompanhante dele, na verdade o filho dele, o mais forte da vila, o acompanhasse. E ele foi. E assim vai o Koema, esse cara. Aí chegando lá, o Koema achava que eles não enxergavam energia espiritual. Era uma vila muito, muito, extremamente isolada. Aí com esse contato, ele simplesmente puxou a coisa dele e fez um mini Mafucan. Um Mafucan simples. O moleque ficou espantado, o filho do líder da vila. Eles foram, voltaram, comemoraram, agradeceram e o Koema sumiu. Aquela coisa de personagem faroeste. Misterioso, chega, resolve o problema e vai embora. Ele passou uma noite lá, foi, e na manhã seguinte ele simplesmente tinha sumido. Evaporado. Aquela vagabundagem dele que ele faz de vez em quando, em vez de ficar assinando documento. Aí o que aconteceu? Nisso, o filho do dono da vila comentou: pai, o cara chegou, puxou um negócio, eu senti muita energia. Aí ele puxou a reserva de energia dele. O pai pensou. A partir dali eles se reuniram e eles começaram a fazer experimentos com a bolsa de energia deles, vamos dizer assim. Uma nova aplicação apareceu, sabe? E com o tempo, o papel do líder da vila, que era antes ser o mais forte, ele passou a ficar mais como um líder religioso, simbólico. O que eles faziam? O líder da vila ficava concentrando a energia dele na bolsa de energia, enquanto todo mundo na vila ia para os combates, ia para a porradaria. Ele ficava lá, só saía em casos excepcionais. Isso ficou por décadas. Eras, séculos. E o que aconteceu? Com o tempo, eles notaram que o líder da vila deles começou a melhorar a saúde, começou até a ter uma longevidade que não era normal. E aí eles foram mantendo esse costume. Até que o líder um dia notou um aumento de força. Na bola de energia dele tinha cristalizado, vamos dizer assim, dentro do corpo dele. E ele conseguia manipular ela. A posição dela no corpo, inicialmente. Depois, ele notou que ele tinha acesso àquela energia, tudo no corpo dele melhorava. Ele era diferente dos outros membros da vila. Sabe? E como era uma aplicação para cura, ele poderia tocar em outras pessoas e passar essa energia para outras pessoas. E assim eles foram fazendo. Os líderes da vila, iam guardando energia, cristalizando. E quando alguém se machucava, ia lá com ele. Ele curava. Aí o próximo líder da vila ia passando por seguinte, os ensinamentos, o que ele aprendeu ao longo dos anos, e a bola de energia ia sendo passada adiante. Eles passavam e aumentavam. Eles passavam e aumentavam. E tudo isso estava nesse pergaminho que a mestra Genkai estava explicando. As origens, a base e a fundamentação do Deco Hadouken. E com o tempo, eles se estabeleceram na base daquela montanha. As pessoas ao redor começaram a venerar aquela tribo, começaram a ter descendência, a tribo foi crescendo e junto com o Japão até ficar o dojo. Mas naquela montanha ao redor delas, todo mundo é descendente dessa tribo. Eles têm festivais é o pessoal que ajuda a Genkai a conseguir comida, recursos, vamos dizer assim.
Aí tá, ela explica a história. E aí o Koema corta. E assim o Leiko Hadouken foi passado de geração em geração até os dias de hoje. Foi aí que eu notei que a minha interferência gerou isso aí. Então eu comuniquei os líderes para ajudar eles em alguns casos e solicitar deles ajuda em caso fosse necessário, como treinamento de novos detetives sobrenaturais. E aí o Cobra pergunta: e o que tem a ver com isso? Aí o Agenkai explica: a bola de energia que eu passei por Yusuke está com ele e não vai sair com ele até ele escolher alguém. Contudo, nada impede que você, Kazuma, produza uma bola de energia. Então eu vou lhe ensinar a cristalizar a sua energia de uma maneira diferente, uma maneira única. Aí o Koema fala: o que a mestra quer dizer é que vamos fazer uma ramificação. Vamos acelerar o seu processo, vamos dizer assim, uma ramificação do estilo dela, uma pequena deturpação. Aí começa o treinamento. Primeiro ela prepara o corpo do Cobra, que estava meio fora de forma, que ele ficou, e quando fala preparar o corpo, ela vai lá e dá umas porradas nele, muitas porradas, joga pedra nele, bate nele com espadas, com galho de bambu, e aí o Kina vendo. Aí chega de noite, ele janta. O Cobra avisa que pegou uma licença de 3 meses da faculdade, que conseguiu. Ele fica lá. Aí nisso, o que é que acontece? O Koema fala sobre os recursos. Os recursos que eles têm disponíveis agora. No caso, a Yukino. O treinamento do Cobra consiste no seguinte: a mestra detona o corpo dele, ele chega no limite físico dele, e ele já tem a facilidade natural de manipular objetos espirituais, certo? Então fazer uma bola para ele é uma coisa extremamente simples. Mas ao forçar o corpo fazendo isso, ele vai destruir a vida dele. A exemplo como ele fez quando o Yusuke se lutou contra o Suzaku. Ele passou a energia dele. O Cobra preenche todos os requisitos. Ele é alguém que já passa energia, ele é alguém que manipula objetos, ele é alguém que consegue moldar a energia. Então, ele é um achado, vamos dizer assim, para o estilo Leiko Hadouken. Se ele fosse o discípulo, ele seria bem eficiente. Só que caiu no Yusuke. Paciência. Então o que a Genkai vai fazer? A sugestão dela: ela vai estraçalhar o Cobra e ele vai fazer a cristalização toda noite. Durante os 3 meses ele vai ficar lá, isolado, fazendo a cristalização. A cristalização consiste em meditar e acumular energia. Só que no caso do Cobra, como ele tem mais energia e está mais apto que um ser humano normal, a energia que ele acumula é o equivalente ao que um mestre do estilo Leiko Hadouken acumularia durante anos. A cada noite ele vai acumular muito, porque ele está muito no nível categoria B, mais ou menos, B menos. Enquanto que um mestre do estilo Leiko Hadouken é categoria C ou B, C mais, vamos dizer assim, que é mais ou menos o nível que a Genkai estava na luta contra o Toguro. Aí o que acontece? Ela fica lá, ela dá porrada nele, muita porrada. Ele luta com ela e ele guarda energia. Fica meditando, com dor, forçando o corpo. E quando ele força e cai em exaustão, o recurso vai lá e cura ele. Aí o Kina.
Nenhum outro mestre do estilo Lecor Hadouken tinha ela à disposição. Eles até tinham o curandeiro, mas na velocidade de cura da Yukina, que é sobrenatural, não. Elas tinham curandeiros humanos e a bola de energia. Então essa que é a rotina do quadro. Ele fica lá treinando, ele acumulando energia, cristalizando energia lá, fica lá. E o Koema nisso se preparando pro pior, é claro, porque a guerra podia estourar a qualquer momento. Os 3 reis estavam se comendo lá. O Yusuke estava treinando, todo mundo estava treinando, e a situação fica assim até um dia que o Kurama vai visitar Genkai e nota uma presença que ele se fecha um olho, que é o Kuwabara, porque ele não quer meter o Kuwabara no vespeiro dele. Aí o Kurama avisa: Genkai, vou precisar treinar esse pessoal e você tem como me dar uma mãozinha? É basicamente aquela parte lá que ele manda, que ele tenta formar o time dele naquele período que ele passou na Terra. E essa é a minha ideia para uma fanfic. Daí em diante, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso elaborar mais um pouco, porque já está ficando grande o vídeo. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, tá? Então é isso. Mas para terminar o primeiro episódio, seria um encerramento do primeiro episódio isso. O Kuwabara treinando, ele sentado, e de repente aparece o Kurama. O Kurama chega lá com notícias. E esse, todo mundo atenta. Isso, todo mundo fica aceso. Aquela cena, oi, Kurama! Aí acaba o episódio. Tchan, tchan, toca a música de encerramento. É muito bom. Cara, o Hakusho tinha muito potencial. Tem muito potencial para continuar. Então é isso. Eu acho que uma série, infelizmente, é uma das séries que devia ter. Uma vez, Deus ajude o Togashi a fazer uma sequência, porque olha, o Hakusho merece muito. Então é isso aí, pessoal. Essa é a minha ideia. Se vocês gostaram ou têm sugestões, eu continuo fazendo a minha ideia, tá? Então é isso. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau!